E, portanto, esta foi a causa que mudou a minha vida, esta foi a causa que se colocou à minha frente. Olá, bem-vindos à estreia do nosso programa À Tona, e não podia ter melhor convidado do que o Pedro Queiroz. E ele já nos vai explicar tudo, já vai dizer porque é que é um convidado fantástico. Estamos a falar com o Pedro diretamente de Teherão, no Irão, e eu tenho aqui comigo uma leitura que vos vou recomendar, que é o livro do Pedro, que é realmente fantástico. Pedro, muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o meu convite, mesmo sem saber assim o que é isto. Sei que tu tens aí vários projetos. É assim, eu conheci o Pedro, quer dizer, ouvi falar pela primeira vez dele em 2015, quando aconteceu o terremoto no Nepal, em Katmandu. Foi quando eu ouvi falar do Pedro na comunicação social, porque o Pedro estava lá. E então, queres-nos falar um bocadinho disso? Fala-nos um bocadinho de ti, faz-nos assim uma apresentação, como é que foi a história do Nepal, e depois também vamos explorar aí um bocadinho isso, porque eu também li o livro, e como é que foste parar ao Irão também, porque eu acho que a tua história é muito rica. Então, fala-nos um bocadinho de ti. Muito bem. Olá, Sónia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, consoante a ocasião que nos estiverem a ouvir. É uma grande honra ser convidado por ti. Obrigada. Nunca tinha falado contigo, nunca tinha conhecido, apesar de termos vários contactos em comum e várias pessoas conhecidas em comum. Já percebi que tens aí uma energia fabulosa e uma grande... Muitos parabéns por este projeto, porque estas coisas é que são importantes, falarmos uns com os outros, expormos uns aos outros e partilharmos. Por isso, muito obrigado, e muito obrigado também pela oportunidade de achares que eu tenho alguma coisa interessante para dizer, e por isso vamos a isto. Então, eu sou o Pedro Queiroz, sou um português de gema, 100% português, apesar de todas estas histórias e todas estas amplitudes geográficas que acabaste de mencionar, sobre o Nepal e sobre o Irão, e muito mais destinos por onde andei. Sou 100% português, mas sendo um português de gema, também sou um português que tem andado pelo mundo, porque nós temos este espírito, não é? Este espírito dos descobridores, não é? E por isso nós temos sempre esta alma de viajante, mas temos sempre também a nossa alma da saudade e a nossa cultura e a nossa identidade e as nossas raízes, que nos orgulhamos muito, sempre. Por isso, por mais que nós viajemos, ser português faz sempre parte daquilo que nós somos. E por isso, eu nasci em Lisboa há 39 anos, sou de uma família perfeitamente normal, tenho 2 irmãos, tenho 2 irmãs, cresci na Estrada de Benfica, em Lisboa, depois formei-me em gestão de empresas pela Universidade Católica, depois trabalhei em várias multinacionais, depois acabei por tirar um segundo curso superior em agricultura, porque devido à situação que hoje em dia é muito badalada, mas que eu já andava preocupado há algum tempo em relação a questões ambientais, em relação a questões do aumento demográfico, etc. Ou seja, várias tendências mundiais que me preocupam, falta de água, falta de comida, imigração, conflitos sociais, etc. Eu achei que a agricultura seria uma área com futuro e na altura fui tirar uma segunda pós-graduação para a Inglaterra. Isto foi há 10 anos. E eu estou só a contar esta história, um pouco para enquadrar quem eu sou, mas porque esta decisão
acabou por despoltar muitas decisões, Sónia. Acabou por ser aquilo que nós chamamos em português o butterfly effect, uma torre de Babel que começou a seguir por várias estradas, por vários caminhos, várias pessoas que eu conheci, vários locais para onde eu fui e que divergiram para o destino que acabou por me acontecer e que ainda continua a acontecer. E, portanto, eu na altura, quando fui estudar agricultura, decidi também começar a trabalhar em várias quintas pelo mundo inteiro. Estive na Argentina a trabalhar na agricultura, estive na Austrália a ordenhar vacas, fui para o Vietnã também para ver um bocadinho o lado agrícola deles, os campos de arroz, etc. Mas isso também te deu uma amplitude muito grande, não é? Em termos do mundo e especificamente da agricultura, não é? Precisamente, o mundo, olha, no dia em que eu me casei, aqui em Tiarão, nós tivemos uma série de convidados portugueses que vieram cá a Tiarão e o meu pai fez um discurso muito bonito e ele disse uma frase que nunca mais ninguém se esqueceu, que foi, o meu pai disse na altura, o meu pai, que é o meu avô, entretanto, portanto, o meu pai estava a falar, o meu pai casou-se na aldeia, eu casei-me na cidade e o meu filho Pedro vai se casar pelo mundo. E, portanto, eu hoje em dia também já tenho um filho e pergunto onde é que ele se vai casar, se calhar em Marte ou na Lua, não é? Porque, de facto, toda a globalização que nós temos assistido, derivado às novas tecnologias, se recuarmos um bocadinho à Revolução Industrial, se recuarmos ainda mais um bocadinho toda a revolução em termos de comunicação, transportes, internet, etc. Portanto, nós hoje em dia, eu se quiser ir de Tiarão para Lisboa, posso sair de manhã e posso estar à noite. Por exemplo, eu lembro-me na altura, quando foi o terremoto do Nepal, uma pessoa amiga minha me dizer que se este terremoto em Katmandu tivesse acontecido há 500 anos atrás, esta notícia de um sismo em Katmandu só chegaria a Lisboa provavelmente 6 meses depois, pelos mercadores, pela Rota da Seda e produtos e pessoas que viajavam através do Médio Oriente e que depois iriam para a Itália e para a Península Ibérica, etc. Portanto, hoje em dia, de facto, nós somos cidadãos do mundo e isto é uma honra, não é? Portanto, viver nesta sociedade. É verdade, que nos permite estar, eu em Lisboa, tu em Tiarão e nós aqui a conversarmos um com o outro. Coisa fabulosa. E sem nunca perdermos esta identidade, mais uma vez, eu sou muito a favor das nossas raízes, porque acho que as nossas raízes é onde nós nos encontramos, é onde nós devemos procurar respostas nos momentos mais difíceis e nos melhores momentos também, mas eu tenho muito orgulho da minha família, do meu país, de toda a nossa história, de toda a nossa cultura, da nossa seleção, da nossa música. Tu és benfiquista, não és? Eu sou benfiquista, mas eu sou muito, por exemplo, estou muito feliz pelos meus amigos sportinguistas que estão em primeiro lugar agora. Sou muito desportivista, quer dizer, penso que esta seja a palavra ideal. Sim. Acho que todos merecemos ganhar e todos merecemos estar bem, todos merecemos conviver, e o desporto, que é uma coisa que faz muito parte da minha vida também, porque eu ando a correr maratonas pelo mundo inteiro, é um dos meus hobbies. É verdade, tenho visto. Uma das coisas que eu mais gosto é uma coisa que une as pessoas e portanto eu sou benfiquista, mas sou benfiquista da instituição desportiva, dos valores que isso traz, e sou completamente contra todo o ódio exacerbado contra os árbitros e contra os dirigentes e entre os adeptos. Portanto, sou completamente contra isso, e quem me tiver a ver, tenham calma e vamos ser todos amigos. Tá? Pronto, e eu andava então a viajar pela Ásia, mais nesta questão, mais direcionado para a agricultura, e por acaso, nessa altura que fui ao Vietnã, no primeiro dia da minha viagem, estava em Ha Long Bay, que
eu penso que a maioria das pessoas que assistirão a este programa sabe o que é um dos locais mais icónicos localizados perto de Hanoi, no Vietnã. É um local que ficou muito famoso no filme Avatar, pelas semelhanças, porque é uma série de ilhas muito pequenas, mas com uma geografia muito interessante, porque são ilhas que parecem montanhas, que parece que estão em suspensão no ar. E foi neste local, em Halong Bay, que eu, estando solteiro há alguns anos já, porque estava, portanto, nesta vida académica e estava a fazer uma série de descobertas novas em termos de viagens, em termos de vários outros hobbies que eu estava a desenvolver. Eu estava num barco no primeiro dia da minha viagem. Eu acho esta história maravilhosa. Conheci a Ghazal, que estava no último dia da viagem dela, e a Ghazal é do Irão. Nós somos casados hoje em dia, temos um filhote, o Vicente. Eu nesse dia, mais uma vez, derivado destas divergências da vida, fiz um desenho dela, eu que nunca tinha sequer estado ligado às artes, nem tenho qualquer educação artística. Numa das viagens que tinha feito, precisamente pela América do Sul, pela Argentina, decidi começar a fazer uns esboços, uns sketches, portanto, andava muito numa de fazer desenhos e pintar pessoas, pintar paisagens, etc. E, portanto, fiz um desenho da Ghazal naquele dia, 6 de fevereiro de 2015, um dia em que estavam centenas de barcos em Halong Bay, com milhares de pessoas, e nós calhámos no mesmo barco. Eu fiz aquele desenho dela, e no último momento em que ela ia sair do barco, ia para o hotel dela, para um lado, eu ia para o outro lado. Eu mostrei-lhe aquele desenho e estamos casados hoje em dia, temos um filhote, tal como eu já referi. Portanto, as tais divergências do destino, o tal efeito borboleta que eu falei há pouco, porque se eu nunca tivesse ido estudar agricultura, se eu nunca tivesse ido para o Vietnã, se eu nunca tivesse começado a pintar qualquer coisa, houve uma série de condicionantes que me colocaram naquele local, àquela hora. Sim, naquele barco. Exatamente, e que me fizeram conhecer a Ghazal, e que, por nós à parte, é a mulher dos meus sonhos, é a minha melhor amiga, é uma grande companheira, e nós ainda hoje fomos celebrar os nossos 6 anos juntos. Muitos parabéns. Obrigado, Sónia, e continuamos verdadeiramente apaixonados, sempre com todos os problemas. Claro. Desvantagens que um casamento tem, mas eu mudei-me para Tiarão, isso é outra história depois, mas portanto é este o contexto, mas então nessa tal viagem há 6 anos eu conheci primeiro a Ghazal, depois acabámos por namorar, a conhecer as famílias um do outro, etc, e casámos em 2017, mas entretanto nessa viagem eu andei pelo Vietnã, andei pelo Laos, andei pela Tailândia, andei pelo Myanmar, e no dia 25 de abril de 2015 estava com um amigo de longa data e fomos para Katmandu, fomos para o Nepal. Porque, mais uma vez, Sónia, não me perguntes porquê, mas eu sempre tive esta obsessão de ir a Katmandu um dia. Okay. Quando nós éramos, eu penso que nós tenhamos mais ou menos a mesma idade. Tenho 44. Olha, eu tenho 39, mas tens um ar... Tenho um ar mais novo. Mas havia um filme, não sei se te recordas, que era O Menino de Ouro, ou que era um filme do Eddie Murphy, em que ele ia a Katmandu buscar um punhal, em que depois havia ali uma série de viagens que ele fazia, mas pronto, o Eddie Murphy era aquele comediante dos anos 90. E houve outra vez também que eu estava num aeroporto em Jakarta e vi um voo para Katmandu. Quando nós estamos nos aeroportos e vemos a lista de partidas para Los Angeles, para Zurique, para Roma, etc. E estava lá, Katmandu. E eu sempre tive esta obsessão, sempre tive este nome ligado
ligado a qualquer coisa que eu sabia que ia acontecer. Muito porquê. Mas é assim, eu nem sequer tinha uma imagem formada sobre Katmandu, sobre as suas pessoas, ou sobre os seus monumentos, ou sobre as suas ruas. Mas eu tinha esta ligação já a Katmandu dentro de mim. E, portanto, eu cheguei a Katmandu no dia 24 de Abril à noite, e no dia 25 de Abril estava com o meu amigo e estávamos a preparar-nos para sair do hotel, uma cidade que nós não conhecíamos, nós não tínhamos um cartão SIM nepalês ainda, portanto Katmandu é a capital do Nepal, não tínhamos dinheiro do Nepal, etc. E de repente, às 11h56 desse dia, a terra começou a tremer. Eu nunca tinha sentido um sismo. A princípio pensei que fosse o metro a passar debaixo do chão, porque foi uma sensação de sentir o chão a fugir literalmente debaixo dos pés. O chão parecia gelatina, tudo a abanar, muito ruído, o prédio todo a tremer. A construção em Katmandu é muito, muito frágil. E, portanto, nós estávamos ali, viajantes pela Ásia há cerca de 3, 4 meses e vivemos um terremoto de 7.8 na escala de Richter, que teve várias réplicas seguintes, e assistimos a um cenário de catástrofe total, uma tragédia humanitária onde naqueles segundos morreram cerca de 8.000 pessoas, milhares ficaram feridos e milhões de desalojados. E, portanto, a nossa primeira reação, obviamente, foi seguir aqueles conselhos que nós aprendemos na escola, durante as réplicas, etc., ir para baixo de uma mesa, baixo de uma ombreira da porta, ir para espaços abertos, procurar mantimentos. Fomos a algumas caixas de multibanco tentar recolher dinheiro, portanto, sobreviver, vá. Exato. Não acalmava a situação, até porque estamos a falar de um país de terceiro mundo, em que a informação circulava de forma muito, muito complicada. Uma cidade de Katmandu com cerca de 4 a 5 milhões de pessoas, num caos total, com prédios em ruínas, com cabos de eletricidade caídos, com carros em choque uns contra os outros, com fissuras nas estradas, quer dizer, um caos total, incêndios, cheias, alagamentos, quer dizer, não te consigo descrever. Eu tenho várias estudos que publiquei. E, portanto, depois estivemos em contacto com a Embaixada de Portugal para tentar sair do país, mas enquanto este processo não acontecia, o que nós decidimos fazer foi, com toda a tragédia que está a acontecer, começámos a assistir a uma situação de calamidade, de fome e sede de vários habitantes do Nepal que tinham perdido as suas casas. E, portanto, nós começámos a encontrar uma ou outra loja aberta e, com o nosso próprio dinheiro, começámos a comprar arroz e bananas e água, e começámos a ir para os parques, portanto, distribuir comida pelos nepaleses. A nossa primeira entrega foram cerca de 50 quilos de arroz e 25 bananas. Nós, num espaço de 15 dias, estávamos a ir de helicóptero para os Himalaias com cerca de 30 a 40 toneladas de comida na altura. Nós estávamos a encher caminhões, cerca de 60, 70 voluntários vieram ter connosco para nos ajudar. Portanto, aquilo que começou como uma compra de 50 quilos de arroz e 25 bananas, formou-se um movimento humanitário que teve o nome de Obrigado Portugal, nós também somos Nepal, que teve uma grande cobertura mediática porque foi um movimento muito genuíno, foi um movimento que era... Eu lembro-me disso, foi aí que eu ouvi falar de ti pela primeira vez, sim. Sónia, nós tivemos o apoio de toda a gente. Sónia, eu estava às tantas, eu recebi mensagens do Rui Veloso, do Nuno Marco, eu conheci o David Beckham, nós conhecemos o presidente Marcelo Rebelo de Sousa depois. Foi uma coisa extraordinária, porque de facto, e sabes que estes movimentos às vezes, pelo Facebook e pelas redes sociais, podem gerar crítica. Hoje em dia é só haters e críticas, etc. Sim. Eu não me lembro de receber uma mensagem a dizer o que é que vocês estão a fazer ou quem é que vocês pensam que são. Toda a gente nos apoiou. Toda a gente.
houve uma criança, a Pilar, que tinha 4 anos, que partiu o mielheiro dela e que doou todas as suas economias, 33,25 €, se não me engano, para nós ajudarmos aquelas crianças lá do Nepal também. Houve pessoas que organizaram maratonas, houve pessoas a organizar concertos, leilões, tal como eu disse, viajaram pessoas de várias nacionalidades para nos ajudar também, homens, mulheres, novos, velhos, médicos, arquitetos, até uma astróloga veio. Foi uma coisa extraordinária, Sónia, e eu, que era um dos líderes desta missão, tinha um peso e uma responsabilidade que eu aceitei, que não estava à espera, porque eu estava a viajar e estava a fazer turismo um pouco, não é? E estava a estudar, mas fui apanhado nesta situação que acabou por ser uma situação que penso que seja uma das temáticas deste teu programa, uma situação de mudança de vida total, porque eu já tinha feito alguns de trabalho humanitário, mas nunca a esta escala. E, portanto, eu acabei por ficar lá 1 ano. Nós estimamos ter ajudado, ao princípio, cerca de 50 mil pessoas com bens de primeira necessidade. Depois construímos um campo de refugiados para 350 pessoas. Que é o Campo Esperança, não é? Que tinha uma escola, que tinha um escritório, que tinha uma tenda médica, que tinha uma cozinha. Portanto, isto são coisas de uma dimensão, e mais uma vez, Sónia, de uma grande responsabilidade, porque eu vivia assustado que pudesse acontecer alguma coisa àquelas crianças, àquelas pessoas. Nós também acabámos por construir 22 casas, mas tinham que ser casas que tinham que ser à prova de sismo, tinham que ser casas que tivessem dignidade, tinham que ser casas que tinham que respeitar a cultura e os materiais locais, porque fazer trabalho humanitário, que mais uma vez, se tivermos outras oportunidades e noutros contextos, eu tenho muitas críticas a fazer, porque eu vi muito trabalho humanitário que é um trabalho falso, que é um trabalho para as pessoas tirarem fotografias, que é um trabalho para as pessoas espalharem os seus interesses. Eu cheguei a ver uma ONG que chegava às aldeias lá do Nepal e que dizia: nós prometemos construir 100 casas se todos os habitantes forem batizados aqui, por exemplo. Isto, portanto, são situações que, a meu ver, são completamente inaceitáveis, mas pronto, cada um trabalha como trabalha. E o que acabou por acontecer é que, passados 2 anos, este Obrigado Portugal acabou por se tornar numa ONG também, mas que acabou por se tornar um pouco burocrático, e eu já não me identificava com todos os processos e parcerias e apoios e obrigações, etc., porque deixou de ser um trabalho tão ligado ao terreno. E em 2017, há cerca de 3 anos e meio, fundei um projeto novo com a Gazal. Nós casámos, mudámos para Teherão, como eu também já referi anteriormente, e fundámos um projeto novo chamado Dreams of Kathmandu. E este projeto é um projeto que é o projeto que eu pretendo manter até ao final dos meus dias, é o legado que eu pretendo deixar à minha família, ao meu filho, e que representa o meu compromisso pessoal e da minha mulher, a Gazal, para com o povo do Nepal. Basicamente, passa por ajudar numa lógica de sonhos, de dreams, portanto, Dreams of Kathmandu. Nós temos o sonho número 1, o sonho número 2, o sonho número 3, já vamos no sonho número 47, se não me engano, e cada sonho é uma bolsa de estudo, cada sonho pode ser uma consulta no dentista, cada sonho pode ser ajudar, por exemplo, 50 famílias em determinada aldeia, nos Himalaias ou no sul do Nepal, etc. E tudo funciona numa lógica de transparência e de uma lógica de princípio, meio e fim. Ou seja, eu recolho os fundos, reporto sempre através das redes sociais onde é que aplico esses fundos, com fotografias e com faturas, em situações que eu conheço a 100%. Okay. Portanto, todas as pessoas que nós apoiamos lá no Nepal são pessoas que eu conheço o primeiro nome, o apelido, o pai, a mãe, os filhos, a escola onde andam. E se realmente necessitam, não estou a dizer que não cometi erros, porque já os cometi,
Ou seja, já posso ter aplicado fundos em situações que posso ter sido ludibriado, enganado, porque Sim. isto também acontece, Claro. mas é cerca de 5% das situações, porque todos os outros casos eu conheço muito, muito bem as situações e depois fazer um acompanhamento. Eu viajo para o Nepal 1 a 2 vezes por ano para escalar montanhas também, porque eu adoro os Himalaias e tenho grandes sonhos de escalar as maiores montanhas em termos mundiais, mas para acompanhar todos estes sonhos e todas estas crianças que eu estou a acompanhar. Visitar as escolas, visitar as casas das pessoas, fazer os pagamentos. E diz-me uma coisa, qualquer um de nós pode contribuir. Claro que sim, Sónia. Nós temos uma página no Facebook chamada Dreams of Kathmandu. Okay. Temos um blog chamado Dreams of Kathmandu. Eu depois também deixo as ligações todas aqui. E, portanto, nós recebemos os fundos, aplicamos os fundos a 100%, todas as despesas pessoais que nós temos de viagem, de representação, de comida, alojamento, etc., são suportadas por nós. Portanto, se tu, por exemplo, quiseres ajudar uma criança lá no Nepal com 100 euros, esses 100 euros são direcionados para essa criança e eu faço todo o reporte pelas redes sociais e pelo nosso blog e explico onde é que o dinheiro foi aplicado e como é que foi aplicado e como é que está a situação desse projeto em específico. Ou seja, se for uma bolsa de estudo, por exemplo, a que idade é que a criança tem, em que escola é que está, quais é que são os sonhos dessa criança, que notas é que tem, por exemplo. Portanto, esta questão do acompanhamento, a transparência, etc., é fundamental para nós e não é negociável. E por isso isto foi uma situação que mudou a minha vida completamente. Eu sou hoje em dia casado, eu sou pai do Vicente, eu tenho mais projetos aqui em Teherão, também desenvolvi uma nova marca de frutos secos chamada Pistácios Gazal, que tenho estado a exportar para Portugal. Também tenho estado a trabalhar com investidores iranianos que querem comprar casas em Portugal, etc. Portanto, faço alguma ajuda, dou alguma ponte nessa área. Não é o meu trabalho de sonho, mas tenho ajudado e ajudar a pagar as contas também. Tenho esta parte aqui do Nepal, que, vou-te ser muito sincero, é um trabalho quase diário, porque aquelas crianças, aquelas pessoas, portanto, escrevem-me todos os dias e, portanto, eu tenho esta responsabilidade que acaba por ser uma grande honra para mim, porque nós damos muito, mas recebemos a dobrar sempre. Eu sou um apaixonado pelo Nepal. Esta foi uma causa que se colocou na minha vida e que eu, portanto, não a quero largar. Na altura, as pessoas e as crianças perguntavam-nos, logo nos primeiros dias a seguir ao terremoto, perguntavam-nos: vocês voltam amanhã? Vocês voltam amanhã? Sim, eu lembro-me disso no livro, que era voltam amanhã. Eu ficava a olhar para as pessoas, mas eu não sei se posso voltar amanhã. Eu tenho os meus compromissos em Portugal, eu tenho a minha vida, eu também me quero casar, eu também tenho os meus sonhos. Mas hoje em dia eu não fujo às minhas promessas, olho nos olhos das pessoas e digo: sim, eu vou voltar amanhã, eu vou voltar para o resto da minha vida e tenho outras pessoas que me apoiam lá no terreno, tenho a Gazal que também me ajuda muito, o meu filhote, o Vicente, tenho a certeza que vai continuar este projeto. Se ele não for benfiquista, eu não tenho nenhum problema com isso, mas se ele não ajudar no Nepal, eu vou ficar chateado com ele. Porque este é um projeto para nós continuarmos, porque o desenvolvimento tem que ser uma coisa sustentável. Nós ajudarmos e estarmos a tirar umas fotografias, isso não vale a pena. O desenvolvimento é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que não pode ser... Tem que ter o nosso envolvimento, tem que ter a nossa entrega. Exatamente. E, portanto, esta foi a causa que mudou a minha vida, esta foi a causa que se colocou à minha frente. Eu já tive algumas pessoas que me perguntam: mas porquê o Nepal? Porquê é que não ajudas Portugal? Porque eu também tenho estado envolvido em várias causas em Portugal, não faço publicidade às mesmas, mas cada um tem as suas causas. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua causa. Uns podem ajudar os animais, outros podem ajudar o IPO, outros podem ajudar causas em que se quiser envolver. O que importa
é que ajudem com o coração cheio e que se entreguem e que esqueçam o ego. Esta é a palavra fundamental para mim, porque a grande mudança de vida que eu senti, e isto é um bocadinho filosófico, mas penso que vai de encontro aqui à temática também, que é, nós muitas vezes andamos à procura de quem nós somos, o nosso destino, vivemos angustiados, quem é que eu sou, para onde é que eu vou, eu não estou bem aqui, etc. Todos nós, durante a nossa vida, fazemos estas questões. Exatamente. Seja em termos profissionais, seja em termos académicos, seja em termos de um relacionamento, os nossos amigos, um vício que tenhamos, qualquer coisa. Quer dizer, eu quero continuar por esta estrada, eu não quero fazer isto, mas eu posso afirmar, sem dúvida alguma, e isto é uma receita que eu tenho a certeza que posso recomendá-la e aconselhá-la a qualquer pessoa, que é o trabalho humanitário, o ajudar os outros, o envolver-nos numa causa verdadeira, não é uma causa só portanto só por nós. É aquilo que dá sentido às nossas vidas. Esta é uma frase que não é minha, por acaso, é do grande Nelson Mandela, que é o sentido que nós fazemos na vida dos outros que determina o próprio sentido da nossa vida. E, portanto, eu até aquele dia, até há 6 anos atrás, eu estava a lutar pelos meus objetivos, tinha vários hobbies, fazia várias viagens, portanto, tirei os tais 2 cursos superiores que te falei, conhecia várias pessoas, divertia-me, mas havia qualquer coisa que faltava sempre. Havia qualquer coisa que estava a faltar em mim. E foi o trabalho humanitário, foi a ajuda aos outros que me completou. E esta é uma receita que eu gostava de deixar às outras pessoas, que é: desenvolvam todos os vossos campos, porque é essencial estarmos em equilíbrio, não é? O campo amoroso, o campo familiar, visitem os vossos pais, os vossos irmãos, os vossos amigos, desenvolvam as vossas artes, os vossos interesses, viagem, etc. Mas deixem um espaço também para aquilo que vocês podem fazer pelo mundo e pelos outros. Acho muito importante. Porque às vezes... Mas eu dou também, acho muito importante e acho que é universal. Acho que pode funcionar para qualquer ser humano. Sim, porque muitas vezes nós achamos que até é algo insignificante, mas que para o outro pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Às vezes uma pequena coisa, uma pequena atitude nossa pode fazer realmente a diferença. Alguma. E isto depois acaba por nos inspirar a ser maiores que nós mesmos. Porque, por exemplo, esse livro que tu mostraste há pouco, eu, quando comecei este projeto, o Dreams of Kathmandu, tive uma ideia louca. Completamente... Olha, este livro é fantástico, eu adorei. Eu sou uma apaixonada por livros, como vês ali atrás. Sou apaixonada por livros. E adorei este livro, está fantástico. O livro está escrito em português e inglês, que também acho uma ideia extraordinária. E tu fazes aqui, vais contando cada dia, mas conta a história do livro. Eu gosto muito de ler e escrever também. Não é nenhuma obra literária este livro, nenhuma obra-prima em termos de escrita, etc. Mas é uma obra verdadeira, porque é uma obra que relata o diário de uma viagem que eu posso classificar de uma loucura total, em que eu, no dia 10 de janeiro de 2017, eu resolvi partir sozinho, com uma mochila de 10 quilos, da porta do Taj Mahal, na Índia, o grande símbolo da Índia. Sim. E decidi fazer 1200 km a pé até ao Campo de Esperança em Katmandu para recolher fundos para continuar a ajudar aquelas pessoas lá no Nepal. E, portanto, isto dito em 2 ou 3 frases, isto parece, que grande ideia, que grande aventura. Foi uma loucura total que deu origem depois a este livro. Isto foram 50 e tal dias. 53 dias na estrada, em que eu sofri muito. Tu até deste o nome de Fernanda a uma das bolhas que tinhas no pé. Eu tive muitas bolhas nos pés, inclusive a bolha Fernanda, que já era uma bolha que cresceu em cima de outra bolha. E, portanto, a Fernanda era uma amiga muito especial.
A Fernanda teve direito a uma fotografia que está aqui no livro, eu estava a ver se encontrava a Fernanda. Que é uma fotografia horrorosa, que é uma fotografia horrorosa. E depois também acabei por fazer a Operação Fernando. Fernando, um bocadinho a pé, um bocadinho andando. Exatamente, para que as pessoas pudessem caminhar comigo também. E, portanto, foi uma epopeia humanitária em que eu, ao princípio, sentia as pessoas a dizer: tu não consegues, isso é impossível. Mas, por este propósito humanitário, eu houve dias em que eu sentia literalmente o apoio das pessoas, a reza das pessoas. Eu sentia este apoio pelas costas, este vento pelas costas. E eu vou-te ser muito sincero, Sónia, se não fosse o propósito humanitário, se não fosse o apoio das pessoas, eu tinha desistido. Eu tinha desistido porque eu não tinha nada a provar a ninguém, nem a mim próprio. Portanto, era só uma questão de continuar a andar, mas andar por andar Depois também. tu recebias imensas cartas das crianças do campo, não era? Recebia desenhos. O meu objetivo era recolher 10.000 euros. Eu ia reportando pelo Facebook, ia colocando os dados da minha conta pessoal, ia reportando tudo o que me acontecia, todas as fotografias, aquilo que via, etc. E tinha um objetivo de recolher 10.000 dólares e todos juntos acabámos por recolher 17.000 dólares. E, portanto, eu cheguei a Katmandu e quando comecei a descer o vale de Katmandu para a cidade, com lágrimas nos olhos, com menos 10 ou 12 quilos, com uma barba género Jesus Christ, com um pau de bambu que me acompanhou toda a viagem, porque pela Índia houve vários grupos de cães que me tentaram atacar. Estás aqui tu, aqui, sim. Foi a cerca de 170 km de Katmandu já. Depois estavas a dizer a questão, depois até tens aqui no livro, que isso impressionou-me, que foram 200 e tal ataques de cães. Sim, uma coisa... Isso foi um bocadinho o exagero de quando nós dizemos, eu fui atacado por 1.000 cães, mas todos os dias, literalmente, eu era atacado, entre aspas, por cães que me rosnavam, portanto, que me rodeavam, porque a Índia, para quem não conhece, é um mix do mundo urbano, seja de esgotos ao ar livre, tuk-tuks, barulho, templos, lixo, rios, milhões e milhões de pessoas. Eu entrava em pequenas cidades que tinham 5 milhões de pessoas, portanto, pequenas cidades, e depois havia esta parte da natureza, que havia javalis, havia macacos, havia elefantes, havia tudo por todo o lado. E os cães na Índia, quando se dão conta que estão ali uma matilha de 7 ou 8 e encontram um ser humano sozinho, e eu acho que eles percebiam que eu, apesar de ser um bocadinho escuro, que não era indiano, vinham sempre para cima de mim, Sónia. Todos os dias os cães me tentavam atacar. E, portanto, eu arranjei este pau de bambu e andava com o pau género Bruce Lee, e sempre que os cães se aproximavam, ameaçava-os. Mas este pau também, há outra história, que foi já no final da Índia, eu dei por mim numa estrada que eram cerca de 15 ou 20 quilómetros, um caminho pelo meio de uma floresta que tinha praticamente 0 carros, eu não vi nenhum carro, e que dizia ao início da estrada assim: atenção, perigo, tigres. Com uma fotografia de um tigre. E tu, quando chegas a uma estrada com uma mochila às costas e com um pau de bambu, começas a pensar 2 vezes. E pronto, eu avancei. A estrada era rodeada por palmeiras e por muito bambu, e portanto eu tinha sempre medo que tivesse ali um tigre à espreita e acabou por não acontecer nada, mas de facto foram estas pequenas aventuras, as bolhas, os cães, os tigres, o andar completamente quase alucinado neste caos. Aqui é a Índia, e há uma parte aí no livro que eu nunca mais me esqueço e que é um dos motivos que me faz também correr maratonas hoje em dia, que foi só para terminar esta parte aqui do livro e desta aventura pela Índia, que foi esta caminhada de 1.200 quilómetros, que houve um dia, Sónia, que, se não me engano,
Olha que, se não me engano, foi o dia 27 de fevereiro ou 26, faz hoje anos. Se não me engano, foi no dia 26 ou 27 de fevereiro, podes confirmar depois aí no livro, Uhum. que foi um dia em que eu caminhei 50 quilómetros, em que eu tinha tantas dores, mas tantas dores, excruciantes. Mas houve um momento em que o meu corpo e a minha mente subiram um degrau. A minha consciência subiu um nível. Eu não sei se isto é semelhante, por exemplo, àqueles faquires que se sentam em cima dos pregos, aquelas pessoas que caminham sob as brasas, aquelas pessoas, portanto, que não sentem dor. Que é, a dor deixou de importar para mim. Pois é, tu tens aqui no dia, espera aí, tem aqui um que é sonhar acordado, será isto? Eu não, foi um dia em que eu fiz 50 e tal quilómetros, que foi, ou foi no dia 26 ou 27 de fevereiro, não sei. Mas o que se passou comigo neste Então, dia... dia 24 de fevereiro, deve ser o poder da mente. Exatamente, que era a dor deixou de importar para mim. E foi neste dia, por acaso, eu já tinha esta ideia há alguns tempos e tal, mas eu pensei para mim próprio, quer dizer, se eu consigo fazer isto, eu consigo correr maratonas, eu consigo fazer o que for necessário fazer, seja pelos meus sonhos... Olha, seja... encontrei a Fernanda. Aqui está a Fernanda. Aqui está a Fernanda. Que foi uma bolha que já estava a crescer em cima de outras bolhas. E já agora, dentro deste conceito de aventura humanitária, que é este conceito que me apaixona, que é viver grandes aventuras para ajudar causas humanitárias, ou seja, andar pelo mundo, conhecer novos países e novos locais, mas poder ajudar os outros ao mesmo tempo. Eu estou a trabalhar há cerca de um ano num projeto que é o Projeto X, que é um projeto que ainda está em segredo, que é uma aventura humanitária também, mas que até eu tenho medo dele e que ainda não o consegui anunciar, porque ainda é um projeto que está a crescer dentro de mim, mas que é um projeto também para ajudar o Nepal. É um projeto de execução completamente impossível, a meu ver, ou seja, enquanto a caminhada pela Índia eram 1200 km, mas eu via ali o princípio, meio e fim, este Projeto X é um projeto que é quase impossível de concretizar, mas aquilo que me interessa é a viagem, é a tentativa, é tentar executar esta aventura, é tentar inspirar os outros, é dar a conhecer esta causa do Nepal, é mais uma vez criar este efeito agregador que eu consegui, por exemplo, nessa tal caminhada, em que eram dezenas e centenas e milhares de pessoas a apoiar e a ajudar, e isso é maravilhoso, é lindo. Muito bom, muito bom. Olha, tu és uma inspiração. Obrigado. És mesmo uma inspiração. Acho fantástica, acho a tua história é fantástica e por isso a estreia do programa vai ser com este episódio. Obrigado. Porque achei que é uma história que também me diz muito e olha, eu fico ansiosa à espera por esse Projeto X. Já sabes, quando ele sair cá para fora, terei todo o gosto também em falar contigo na altura. E é engraçado, ainda ontem também falava do Irão, falava aqui em casa porque estive a ver também um direto do Filipe Morato Gomes e ele falava do Irão e das pessoas, que as pessoas são maravilhosas, que não existe povo como o povo iraniano. E lembrei-me logo de ti, porque eu agora cada vez que ouço falar no Irão lembro-me de ti. E olha, queria-te agradecer por teres aceito o meu convite e pronto, e olha pelo livro que me fez companhia ainda durante uns dias, foi ótimo. Obrigado eu, Sónia, e obrigado a todos por ouvirem. Eu falo pelos cotovelos e não me calo. E é ótimo. Às vezes até me perco aqui no caminho porque são muitas histórias e muitas pessoas e muitos projetos, mas é assim que eu gosto de viver. E muita sorte também para os teus projetos. Mais uma vez, eu vejo esta energia que tu tens, este sorriso maravilhoso que tu tens e toda esta nossa comunidade de viajantes criada pelo Gonçalo e pelo Filipe. Eu hoje fui almoçar num restaurante aconselhado pelo Filipe também, que é de facto se calhar o pai de nós todos em termos de viagens, não é? Ele é que é uma inspiração. Fez ontem 20 anos o blog dele.
precisamente, é uma coisa impressionante. Eu hoje fui almoçar a um restaurante em Tiarão, em que quando disse ao dono que era português, ele perguntou-me se eu conhecia o Filipe. E portanto, isto não é para todos. Porque eu ia dizer, você conhece o Filipe, mas ele antecipou-se. E portanto, é uma coisa estranha, o nosso Filipe. Mas há muito mais pessoas que fazem parte desta comunidade de viajantes, há muita gente com projetos fantásticos, o Tiago da Nomade, o Rafael Polónia, a Filipa Oliveira, que tem um projeto que é os Contos Alfacinhas, a Tânia Mushima, a Sónia Busto, tem muita gente a fazer coisas espetaculares, esta nova geração, de mostrar não só Portugal, seja em termos geográficos, em termos gastronómicos, em termos de cultura, porque nós não somos só Lisboa, Porto e o Algarve, não é? Mas também tudo, o mundo todo. E de facto, esta presença portuguesa que nós temos em todo o mundo, nós somos os novos descobridores. E isso é uma coisa que me orgulha fazer parte deste grupo. Eu tenho um orgulho enorme em levar esta bandeira de Portugal, neste caso pelo Nepal e pelo Irão, tenho um orgulho enorme. Um orgulho enorme mesmo. É verdade, eu também adoro viajar e tenho um orgulho enorme em dizer que sou portuguesa em qualquer sítio, por isso acho mesmo que somos os novos descobridores. Precisamente. Olha, muito obrigada e pronto, e ficamos por aqui, espero também que tenham gostado deste nosso primeiro episódio. Vou deixar as redes sociais também do Pedro, para que possam seguir, se quiserem fazer os donativos, tudo. E espero por vocês no próximo programa.